esse perdão para as vítimas é muito simbólico, porque se a gente pensar nos anos 80, na guerra que foi travada de política com o seu pai entrando na política, estrategicamente eu vejo que alguns grandes erros dele nessa guerra, não estou colocando o lado certo ou errado, mas alguns dos grandes erros dele foram envolvidos, tem relação com política, que foi a perdição dele. Que primeiro, em 84, foi a morte do Rodrigo Lara Bonilla, que era o ministro da Justiça, a mando do seu pai. Em 89, o assassinato do Luiz Carlos Galán, que era o candidato que provavelmente ganharia a eleição para presidente. Seguro las ganava. E logo depois, o atentado à bomba contra o avião da Avianca, onde morreram 110 pessoas e estaria a bordo César Gaviria, que não estava a bordo. Mas foram as 3 grandes manifestações de políticas envolvendo seu pai que eu acredito que definiram a morte dele. Você acha que foi isso? Sim, meu padre quis ingressar, seu pior erro foi a política. Sim, o principal erro do meu pai foi querer ingressar na política, que é uma organização muito maior e mais perversa do que a que ele dirigia. Para mim, a política é o verdadeiro crime organizado, com respeito aos poucos políticos honestos que existem. É incompatível a atividade de traficante com a atividade política. Pero fíjate que eso no ha cambiado mucho. Se você revisar a história recente da Colômbia, vai ver que não há muitos políticos presos por seus vínculos com traficantes, grupos paramilitares e de guerrilha. Nem sequer havia quórum para aprovar as leis, pois os senadores estavam tão envolvidos com a atividade de narcotráfico que nem havia senadores suficientes para votarem as leis. Então isso não mudou, ao contrário, está cada vez pior em termos de corrupção e é uma corrupção patrocinada pelo proibicionismo. Desde dessa época da sua reconciliação, você mantém contato com os filhos do Bonilla e do Galán ou não mais? Mantenho contato com os filhos de Bonilla, com um deles. E voltando quando vocês tiveram que sair da Colômbia, vocês primeiro tiveram o acesso à Alemanha negada, que foi muito próximo da morte do seu pai, que eu imagino que também foi algo que desconcertou muito e ele começou a quebrar as regras de ouro dele de segurança, que levou a ser encontrado. Depois da morte do seu pai, vocês tentaram ir para Moçambique e até tem uma passagem que vocês até tentaram morar no Rio de Janeiro, mas vocês não se sentiram muito bem. Como foi isso, essa passagem pelo Brasil? Esto tiene que ver com que quando nós viajamos à África, quando nós viajamos à África, todos os países exigem uma passagem de volta. E essa passagem de volta era para o Rio de Janeiro. Foi por isso que viemos ao Rio e queríamos ficar por aqui e tentar se estabelecer na cidade. Porém, o que dificultou foi a barreira do idioma, e por isso decidimos não ficar no Brasil. Que dificultou tomar a decisão de quedarnos em Brasil. Nós tínhamos identidades e ninguém nos conhecia aqui. Finalmente, o idioma foi o que ajudou a decidirmos ficar na Argentina. O idioma foi o que jogou a favor de ir à Argentina. Por solo dia que dormimos na Argentina. Quando chegamos à Argentina, recebemos um visto de 3 meses como turistas. E para nossa família, 3 meses era uma eternidade. Isso nos deu a certeza de que, naquele momento, a Argentina era a melhor escolha. Entendi. Como era o seu pai? A gente conhece ele patrão do narcotráfico, a gente conhece essa figura. Como ele era na intimidade com vocês, com a família? Era engraçado, era nervoso, era severo, era tranquilo? Meu pai era muito tranquilo e extremamente carinhoso comigo, minha mãe e minha irmã, e com a família de um modo geral. Era um homem muito dedicado a me criar com valores humanos, que, contraditoriamente, ele não praticava fora de casa.
Então ele podia brigar comigo por não dizer por favor e obrigado, mas saía de casa e mandava matar alguém. Então eram dois personagens. Um era um homem violento, traficante, e o outro era um homem de família, completamente distintos um do outro. Muito diferentes, completamente distintos.